Oi pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma videoaula de correção das atividades. Na última videoaula eu corrigi uma página que eu acreditava que era a primeira atividade, mas na verdade a primeira atividade é da página 69, tá? Então é do assunto expressões algébricas, tá? Então na questão número 1 que eu vou corrigir agora, eu vou corrigir a A, tá? E vocês, a partir da correção da A, vocês vão ser capazes de fazer a B e a C, só substituindo o 12 e o 26 pelo 5,8 e pelo 13, depois substituo novamente pelo 9 e pelo 18, na fórmula que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa primeira atividade, essa primeira questão, fala que eu analise aqui, ó, a situação apresentada na página anterior e calcule o preço de uma viagem. Trata-se de uma viagem de Uber, tá? Que eu expliquei na primeira aula lá de expressões algébricas, que o motorista cobra um valor de R$3 fixos, cobra por quilômetro R$1 e cobra pelo tempo da viagem também, 20 centavos. Então a fórmula apresentada é esta, ó. D sendo distância, T sendo tempo, que são as variáveis, tá? E os fixos são os R$3 e R$1 que ele cobra pela distância, e também os 20 centavos. Então eu tenho duas variáveis e tenho três valores aqui que são fixos. O que vai mudar? Vai mudar porque você vai substituir, tá? Esse D e esse T pelos valores dados na questão. D é distância, então na minha letra A eu vou substituir o D por 12 e o T vai se tornar 26. No de vocês vão substituir pelo 5,8 e 13, depois 9 e 18. Os valores que vocês vão ter que descobrir são esses aqui, ó, que o livro já está mostrando. R$20,20, que é a que eu vou fazer, a de vocês 11,40 e 15,60. Então acompanhe a correção aí. Vamos lá, pessoal, essa é a A. Então aí vocês vejam que tem os R$3, R$1 cobrado pela distância e 20 centavos pelo tempo. Entre o 1 e o D é vezes, e entre o 0,2 e o T também é multiplicação. Vamos substituir pelos dados da questão. Bom, na A, ele está me dando uma distância de 12 quilômetros. Então como é que vai fazer? Você vai repetir esse 3 por enquanto, mais 1, que é R$1 que ele cobra pela distância, que é 12 quilômetros, mais 0,2, que é os 20 centavos que ele cobra pelo tempo, que nesse caso da letra A foi 26 minutos. Pessoal, primeiramente vocês têm que obedecer a regra que diz que eu tenho que fazer as operações em sequências, dando preferência para a multiplicação nesse caso aqui. Então eu não posso somar o 3 com o 1. Eu primeiro tenho que multiplicar 1 vezes 12 e depois eu vou multiplicar 0,2 vezes 26. Então, nesse primeiro ponto aqui não tem muito segredo, né? 1 vezes 12 é o próprio 12. Mas a multiplicação de 26 vezes 0,2, eu aconselho a vocês fazerem no cantinho aí. Quando tem decimal assim, é bom a gente armar a continha, assim, do jeito que eu estou fazendo. Começa pelo 2, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Não se preocupe com a vírgula ainda. 0 vezes qualquer número é sempre 0. Somem. Então vai dar 2, 5 e esse 0 aqui no início. Pessoal, aí vocês, por último, vocês vão observar onde tem vírgula, quantos números, tá? Tem depois da vírgula. Nesse caso, só 1. Então, vocês também puxem a vírgula nessa posição aqui, ó. Essa posição, tá? Da direita para a esquerda. Um número também. Esse 0 é desconsiderado, que não tem valor nenhum aí. Então, deu 5,2 o resultado. Então, 5,2. Pessoal, agora é somar tudo, entendeu? R$3 com mais 12 vai para 15. Você pode somar de uma vez ou somar por parte, tá? Tanto faz. Bom, aqui vai bater certinho na resposta lá, R$20 e 20 centavos. Lembrando que o zero você pode ou não colocar, não é obrigatório.
Então aqui seria o cálculo. Vocês vão tentar fazer o de vocês aí agora, tá? O primeiro está corrigido aí. Pessoal, a questão número 2 fala assim: relacione cada frase à expressão que a representa. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente. Então vocês vejam aqui que o livro já está dando a resposta. O dobro de x. Pessoal, o dobro de x é multiplicar o x por 2. E 2 vezes x é o que? 2x. Então você veja aqui que o A tem que colocar o algarismo romano número 4. Tá? Então, por quê? Porque a alternativa que corresponde ao dobro de x é aqui que está no número 4, ó, em algarismo romano. 2 vezes x é 2x. Então, corresponde-se ao A o 4 em algarismo romano, que é a expressão 2x. No B fala assim: a terça parte de x mais 5. Pessoal, partir na matemática é divisão. Então, a terça parte é eu pegar e dividir por 3, né? Metade seria por 2, mas como está falando terça parte, então terça parte dividir por 3, então tá essa aqui, ó, já é essa aqui, a número 3, aqui, ó, B, número 3. Terça parte dividir por 3 e mais 5, somar mais 5. Letra C. O triplo de x menos a metade de y. Metade, como eu falei, é dividir por 2. Então, tá aqui, ó. Triplo é multiplicar por 3 e metade é dividir, tá? Menos é subtrair, né? Subtração. Então, tá aqui certinho, ó. O C liga-se com a opção 1 aqui em algarismo romano. E a última, que é a D, fala 5 menos a metade de x. Bom, se metade é dividir por 2, tá aqui, ó. D2, né? 5 menos a metade de x. Quer dizer, eu pego o x e divido por 2. Tudo que eu divido por 2 eu encontro a metade, tá? Então aqui é a correção da 2. Na número 3, observe como Giovanna simplificou, uma expressão algébrica. Pessoal, simplificar é reunir os termos semelhantes. Foi o que ela fez, ó. Pegou, repetiu o 12 primeiro e trouxe, aqui, ó, a setinha está indicando, trouxe o 10x para perto do 12x, porque eles são semelhantes. Ele tem a mesma letra. A semelhança é aquele que tem a mesma letra, tá? Ó, o 7y, ele reuniu com o 6y, tá? E o 15, que não tinha sinal, não tinha letra, desculpa, ficou com o 9, que também não tem. Então ele fez grupinhos, ó, são 3 grupinhos de semelhantes. E eles fez a operação, ó. Eu tenho 12, tiro 10, né? Sobrou 2. Aqui é porque ele fez passo a passo. Mas direto, você já poderia fazer direto aqui, ó. 12 menos 10 é 2. 7 tira 6 é 1. Por isso que colocou só o y, porque quando a gente tem só a letra, não precisa colocar número, sempre é o número 1, tá? Então o 1y já tem valor de 1. Então aqui, por que deu 24? 15 menos 9. Porque não é 15 menos 9, porque aqui eu não subtraio, ó. Sinais iguais, a gente soma e repete sinal. E tem que estar atento para os sinais, tá? Então 15 mais 9 é 24 e o sinal deles são negativos, a gente repete. Então tá aqui a resposta. Então aqui é a forma simplificada, tá, da expressão algébrica. E ele pede que eu simplifique essas outras aqui, ó. Eu vou fazer a número 1 todinha. Vou fazer a B aqui, ó, para vocês, tá bom? Vou corrigir a B. Aí fica mais fácil. Na verdade, eu acho até melhor eu corrigir desde a primeira. Eu vou corrigir as 3 para vocês, tá bom? Como essa questão aqui ela é um pouco complexa, então eu vou corrigi-las para vocês. Então acompanhe a correção aí. Bem, essa aqui é a ADA 3. Vocês notem que tem parêntese. Quando tem parêntese é multiplicação. Deixa eu colocar outra cor aqui. Então vamos lá. Tem que multiplicar o 7 por todos os 2 aqui dentro do parêntese. Então primeiro é 7 vezes x, que dá 7x. Sinal você repete, porque o jogo sinal aqui é mais com menos, dá o próprio menos. 7 vezes 3 é 21. O restante aqui, por enquanto, você só repete. Essa primeira linha aqui,
foi possível fazer a multiplicação. Na segunda linha seria começar a simplificação organizando os grupinhos. Então, perto do 7x vai ficar quem? Quem tem x também. Nesse caso aqui, o 2x. Menos. Agora coloca o 21 e perto dele o número 1. Então agora eu vou resolver, tá? Fazer as operações com os termos semelhantes, ó. Tem dois grupinhos aqui. 7 com mais 2 dá 9. Repete a letra, x. E cuidado aqui, ó, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior, que é negativo. O de 21 é maior. 21 tira 1, fica 20 negativos. Porque é como se eu estivesse devendo R$21 e pagasse 1, né? Fico devendo ainda 20. Então tá aí a resposta. 9x menos 20 seria a A da 3. Agora vamos para a B. Bom, pessoal, a B, você veja aí que tem multiplicação, esse traço aí é divisão. Então, primeira coisa é fazer a multiplicação. Então, novamente, eu vou multiplicar o de fora pelos de dentro. Tá? Aí, lembrando que, como eu não vou fazer a divisão, eu tenho que repeti-la aqui, por enquanto. 2 vezes 3x. 2 vezes 3 é 6. 6x. Sinais, repete, porque mais com menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Repete o menos 7. E coloca o 3 de baixo. Agora, o que eu vou fazer? Pessoal, observa aqui, ó, que já posso fazer a operação aqui com esses dois que ficaram aqui em cima do traço, que são semelhantes, ó. Tá? Então, eu vou fazer a operação aqui. Então, primeiro eu repito esse traço. Tá? Repito o 6x. E eu faço a operação. E aí? Menos 2, menos 7. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui vai dar menos 9. Isso tudo sobre 3. Agora é o seguinte. Você nota que eu tenho uma divisão agora para terminar. Pessoal, quando tem divisão, você observa se os números da divisão exata pelo de baixo, tá? Pelo denominador. 6 dá para dividir por 3? Dá. Dá quanto? 6 para 3 é igual a 2. Então aqui eu faço a divisão logo. Ó. 6 para 3 dá 2, o x repete. E o 9 dá para dividir por 3? Também dá. 9 dividido para 3 é o próprio 3. Então, não dá para fazer mais nada, está na forma mais simplificada possível. Essa é a solução da B. Agora vamos fazer a C. Pessoal, essa daqui não tem multiplicação, não tem divisão. Eu já vou então partir direto para fazer a organização por grupinhos. Então veja bem, o 2x eu vou reunir com quem? Primeiro repete ele, né? 2x. Vou procurar outro que tenha x também, é o 15. Olha aquele negativo, então você deve trazer o sinal junto com ele, tá? O mesmo sinal. Bom, acabou o x, ó. Você pode ir riscando também, eu já fiz com esses dois. Agora eu vou pegar o y. Cuidado, ó, o 4 que eu vou colocar aqui é negativo. Então, nesse primeiro momento, ninguém muda sinal, entendeu? Só repete. 4 com o 6, que é positivo, ó. Então, eu já eliminei também. Deixa eu fazer esse y direito. Eu já eliminei aqui o 6 e o 4. E sobrou quem para colocar? Só o 3, mais 3. Então, eu fiz os grupinhos. Vocês observam aqui que tem 3 grupinhos, ó. Né? Esse aqui nem grupo é, mas só repetir ele, ó. Que tá sozinho. Então, sinais diferentes, porque o 2 é positivo e o 15 é negativo. Diminui e conserva o sinal do maior. Então, aqui vai dar menos. Bom, 15 tira 2, fica 13. X, repete. Tá? Agora, devo 4 e tenho 6, agora vai sobrar positivo. Né? Vai dar 2. E esse mais 3 aqui repete. Então, essa é a solução. A sequência pode não ter ficado a mesma, mas é a mesma coisa. Tá? No livro está 2y positivo,
menos 13x mais 3. É a mesma coisa, a sequência aí não muda nada. Eu posso botar o y primeiro, o x, tanto faz, tá? Pessoal, número 4 fala assim: na figura OC, olha a setinha em cima do OC aí, ó. Tá falando da figura de O para C. Então ele tá falando desse segmento aqui, ó, que fica no meio aqui, ó, tá? Do O, quer dizer, partindo do O para o C. Então ele tá falando esse aqui, ó, essa semi-reta aqui. Então, é bissetriz do ângulo AOB. AOB. Então, ele está falando que é bissetriz desse ângulo completo aqui. Bissetriz, a teoria fala que uma bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Então, ele está dividindo bem no meiozinho aqui, o AOB. Então, se ele está dividindo no meio, eu poderia ter colocado aqui em cima também 3x mais 5. Porque essa expressão 3x mais 5 é a expressão que está dando o ângulo aqui dentro, ó, esse ângulo. Está representando esse ângulo. Então, se o outro é a mesma abertura, né, então também é 3x mais 5. A medida de BOC, ó, BOC. Então, parte do B, passa pelo O e tem o C. Então, ele está falando essa aqui de baixo, ó. A medida de BOC está representada em graus por uma expressão algébrica. Tá aqui a expressão. A de cima também é a mesma, tá? Não colocou, mas ele entregou pela teoria da bissetriz, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, meio, o que está de um lado está do outro, a metade. Então, eu poderia completar o de cima colocando a mesma expressão. Represente por uma expressão algébrica a medida de AOB, ó, AOB, quer dizer, ela toda. Ele quer que eu crie uma expressão agora pegando essas duas aqui, ó. Então, na verdade, vai ter o que? Vai ter uma soma, né? Vai ter uma soma de duas expressões algébricas idênticas. Então, vai ficar 3x mais 5 mais 3x mais 5. Mas como eu só posso somar os termos semelhantes, você vai somar 3 com outro 3x. 3x mais 3x, 6x. 5 mais 5, 10. Então, tá aqui. A primeira tá corrigida, muito fácil ela. Só você sabendo aqui da teoria da bissetriz, você consegue matar ela, tá? Já que eu quero a boca toda aqui do ângulo, é só somar as duas pequenas. Se elas são iguais, porque a bissetriz diz que são iguais, a bissetriz divide o ângulo ao meio, né? Metade, o que está de um lado está do outro. Então, são iguais. Então, é só somar 3x mais 5 mais 3x mais 5. 3 mais 3 dá 6 e 5 mais 5 é 10, porque eu só posso somar os termos semelhantes. 3x com 3x e o 5 com o 5, tá? Calcule a medida de BOC e AOB se x é 9. Agora nós vamos resolver a expressão, tá? No lugar do x eu vou colocar 9 e resolver ela. Como ele quer BOC, ó, BOC, só quer pequenininho aqui de baixo. Então no lugar aqui do x eu vou botar quem? O 9, que ele está dando um valor para o x de 9, ó, tem que ser 9. 3 vezes 9, 27. 27 com mais 5, ó, tá aqui a resposta. 27 com 5, 32. Então, muito fácil, né? Tem uma multiplicação, porque entre 3... A expressão que eu vou usar é essa de baixo, porque ele está falando que é aqui que eu tenho que calcular o ângulo. Entre o 3 e o x é vezes. Como o x ele quer que valha 9, vai ficar 3 vezes 9. E depois eu somo o resultado disso com 5. 3 vezes 9 é 27. 27 mais 5 é 32. Muito fácil. Agora a outra é AOB. AOB. Então é a boca inteira. Pessoal, é só pegar e somar. Se é metade aqui, ó. Se embaixo deu 32, em cima também vai dar. Porque são iguais, né? 32 com 32, 64. Eu nem preciso fazer o cálculo de novo. Mas se você quiser fazer, você poderia fazer com essa expressão aqui, ó. Porque essa expressão da A é a expressão para achar a medida AOB. Então, é a expressão que já veio da soma dessas duas. Olha só como dá certo também, ó. 6 vezes 9, 54. 54 mais 10, 64 também. Então, tem duas formas de fazer essa daqui, tá? Então, tá corrigida também. Agora, vamos para número 5. Podemos relacionar a quantidade D, botar uma variável aqui,
D significa diagonais aqui nesse caso, viu? E a quantidade N de lados de um polígono da seguinte maneira. Pessoal, ele colocou N, que é para se referir ao número de lados do polígono, tá? O D é diagonal. Então eu tenho duas variáveis, uma para diagonal, que é a letra D, e outra para o número de lados, que ele colocou um N. Lembrando que pode ser qualquer outra letra. Então criou-se uma fórmula para diagonais, né, de polígonos. Então fórmula ninguém se modifica, a gente só substitui as variáveis pelos dados da questão. Pessoal, então olha só, calcule quantas são as diagonais de um quadrilátero. Pessoal, um quadrilátero é uma figura de 4 lados. Então, no lugar do meu N, que é número de lados, ele está pedindo o D. Então, eu vou, logicamente, substituir, né, quantidade de lados lá na letra que se refere a ela, que é o N. Então, eu vou colocar aqui 4 nesse N e no outro e resolver ela. Eu vou fazer para vocês aqui a letra A. Então, acompanhe a correção aí, tá? Então, temos para A o número 4 no valor do N. Então, tá aí a A dá 5. Eu coloquei aí N igual a 4, porque um quadrilátero são 4 lados. E agora tá aí a fórmula, eu vou substituir. Então, vamos começar. D igual. No lugar do meu N vai entrar sempre esse 4. Então, eu tenho um N fora, um N dentro do parêntese. Então, eu vou ter um 4 fora e outro dentro do parêntese. Substituo tudo e começo a resolver. Pessoal, a preferência aqui é multiplicação. Mas, como dentro do parêntese eu tenho uma operação, eu posso fazer ela, ó. São números semelhantes. 4 tira 3, fica 1. Então, eu tenho 4 vezes 1 dividido para 2. Ficou muito fácil, ó. D é igual. 4 vezes 1 é 4. 4 dividido para 2, eu tenho que meu D vai ser igual a 2. Então, tá pronta a primeira aí, tá? Solução para ela, duas diagonais. Agora, vamos ver a B. Pessoal, octógono na B é uma figura de 8 lados. Eu coloquei aí meu N agora valendo 8. Então, vamos lá na fórmula. D igual 8, dentro do parênteses, outro 8, menos 3 é da fórmula, e isso dividido para 2, que é da fórmula também. Novamente, eu vou fazer a subtração logo lá dentro, tá? A melhor. D igual 8, vai aguardar o resultado de 8 menos 3, que dá 5, dividido para 2. Pessoal, 5 vezes 8 é 40. Tá? 8 vezes 5, 5 vezes 8 é a mesma coisa. A metade de 40, nesse caso para octógono, são 20 diagonais. Agora vamos para a letra C, que é um decágono, número 11. Bom, como um decágono é 11, vamos substituir. D igual 11, 11 menos 3 por 2. Novamente, vou fazer a subtração dentro do parêntese. 11 menos 3, 10, 9, 8. Dividido para 2. 11 vezes 8 dá 88. A metade disso é 44. Tá aí a solução. E vamos para a última, que é triângulo. Só o triângulo é 3. Então, 3 lados. Então, fica D igual 3. 3 menos 3 dividido para 2. D igual, vou subtrair lá dentro, 3 menos 3, 0, dividido para 2. Olha só o que aconteceu aqui, ó. 3 vezes 0 é 0. 0 dividido para 2 é o próprio 0. Não há diagonais em triângulo, tá? Então, no mínimo aí você vai conseguir tirar diagonais em quadriláteros. Então, tá corrigido, o triângulo não há diagonais para ele. Bom, agora vamos ver a última aqui, a número 6. Ela é um pouco extensa, mas dá para fazer tranquilo.
Certo fabricante de painéis solares, é uma ilustração de um painel solar, indica que cada metro quadrado do painel gera 18 kWh de energia elétrica por mês, de acordo com algumas condições. No telhado da casa de Henrique serão instalados painéis desses, de maneira a cobrir uma região retangular, como mostra o esquema. O esquema é a figura aí. Então eu tenho aí largura Y, comprimento X para esse painel, quer dizer, ele não deu as medidas, mas eu posso representá-las, né, com letras. Como são medidas diferentes, porque um retângulo, eu tenho que colocar letras diferentes também para representá-las. As letras X e Y representam em metros as dimensões da região onde os painéis serão instalados. Letra A. Qual expressão algébrica a seguir representa a quantidade de energia elétrica que será gerada em kWh por mês pelos painéis solares da casa de Henrique? Pessoal, ele está dizendo aí que a opção correta é 18xy. Pessoal, exatamente, essa é a correta. Por quê? Falou lá que o painel é capaz de gerar por metro quadrado 18 kWh. Para mim descobrir quanto esse painel todo vai gerar de energia, eu tenho que descobrir a área dele, tá? Como está falando em metros quadrados, então eu tenho que descobrir quantos metros quadrados, né, ele tem. Para descobrir a área de retângulos, eu tenho que multiplicar comprimento vezes largura. Como esse comprimento, essa largura ninguém sabe, é x e y, então fica a multiplicação de x vezes y. X vezes y é xy. Como eu tenho que multiplicar essa quantidade de metros quadrados pelo o valor correspondente a cada metro quadrado, que é o 18, então fica uma multiplicação de 18 vezes a área desse retângulo. Como a área dele não pode ser calculada, porque ninguém sabe o valor de x e y, fica só uma expressão algébrica. Fica a multiplicação de 18 vezes xy. 18 vezes xy dá 18xy. Então, a expressão que vai dar, né, a produção total do painel, fica essa expressão aí, 18xy. Eu não consigo calcular a área do painel, porque eu não tenho valores para x e y. Porém, o caminho a ser usado para esse cálculo é este, a multiplicação. Então, corretamente aí, a número 3. B. Calcule quantos kWh serão gerados por mês na casa de Henrique para x6. Agora ele está dando os valores, ó. Eu tenho 6 e tenho 4. Então, eu tenho 6 metros de comprimento e 4 de largura para esse painel. Agora eu consigo determinar a sua área. Então, eu vou fazer o que? Substituir o x por 6 e o y por 4. Então, eu vou multiplicar tudo, né? Eu vou multiplicar 18 vezes 6, depois o resultado disso vezes 4. E aí, eu vou ter como total 432 kWh. Então, é só multiplicar 18 vezes 6, que é o valor que ele deu para o x, ou valor de comprimento do painel, vezes, quer dizer, logicamente esse resultado, vezes o último valor, que é o y, que é o 4. Então, 18 vezes 6 dá um total, e desse total vezes 4 dá 432 kWh. Tá? Então, está corrigida aí a atividade da página aí 69. Então, qualquer dúvida, me procure no PV aí, do WhatsApp. Tchau, um abraço a todos.